Vamos iniciar nossa gravação de hoje, do nosso grupo de estudos sobre relacionamentos. E hoje, nossa casa aqui está cheia, fiquei feliz, muitas pessoas que realmente no sábado não estavam conseguindo participar e agora estão aqui presentes conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. Fiquem até o final, que vamos ter uma meditação bem legal que eu preparei para vocês, tá? Para trabalhar exatamente isso, nossos relacionamentos amorosos, quem já tem o seu relacionamento amoroso para melhorar, e quem ainda não tem, para conquistar esse relacionamento amoroso. Então, eu vou começar compartilhando o texto de hoje. Eu vou ler. Peraí, não é esse. Só um instantinho, vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver? Faz um joinha aí para mim, quem está com a câmera ligada, para eu... ok. Então, nós vamos falar hoje sobre o relacionamento de casal é um processo de morte. E quando o Bert fala isso, ele fala, tem um pouco a ver com a questão do amor à segunda vista, que depois eu vou trazer também essa obra do Bert para a gente se aprofundar no que é o amor à segunda vista. Basicamente, o que acontece? Vou falar assim de uma forma bem simples. Quando nós conhecemos um ao outro num relacionamento de casal, nós somos uma determinada pessoa. E com o passar do tempo, subentende-se que todo mundo tem que evoluir, né? Então, de alguma forma, a gente vai evoluindo. E a partir do momento que um começa a crescer, a mudar, ou seja lá que tipo de mudança possa acontecer, esse casal ele precisa novamente se reencontrar, fazer ajustes. Então, aquele relacionamento velho, que começa a ficar desgastado, ele precisa morrer para que nasça um novo relacionamento. Pode ser com a mesma pessoa, às vezes é com pessoa diferente, às vezes realmente aquele relacionamento chega ao fim. Mas, normalmente, antes que isso chegue ao fim, é importante que a gente vá para esse movimento de deixar morrer aquilo que precisa morrer, para que surja o novo. E é muito comum isso acontecer na vida de um casal, quando ele chega na maternidade. Então, o casal está ali sozinho, só o marido e a mulher, né? Começa a namorar, casam, beleza. Quando vem um filho, nasce ali junto com aquele filho uma mãe e um pai. Então, são o quê? São outros papéis. Aquela relação antiga de só o casalzinho, o jovem, se divertindo, ela precisa morrer para que haja esse amor à segunda vista, para que haja essa renovação do casamento. Então, existem vários momentos que isso precisa acontecer numa relação de casal. Dei o exemplo do pai e da mãe, mas isso pode acontecer esporadicamente. Por quê? Um começa a se desenvolver, ou às vezes muda de emprego, de cidade, a vida começa a mudar, né? A Kelly não é a mesma Kelly de 5 anos atrás. Eu espero aqui que ninguém seja a mesma pessoa de 5 anos atrás, eu espero que todo mundo tenha evoluído. Só que quando um começa a evoluir e o outro não, começa a ter esse desgaste. Então, o que é importante? Que volta e meia esse casal, ele renove esses acordos, essa aliança que foi feita entre os dois, através de diálogo, através de mudanças de comportamento. Para quê? Para que possa morrer aquele relacionamento velho e haja esse amor à segunda vista. Porque, em princípio, como diz o Bert, no primeiro olhar que a gente tem para o parceiro, e aqui ele vai falar bastante hoje sobre isso, é o olhar da criança que busca a mamãe. Então, a gente precisa sair dessa postura para conseguir chegar nesse amor à segunda vista, tá? Então, vamos lá. O relacionamento de casal é um processo de morte. Aqui é uma continuação, como eu falei, esses livros do Bert são descritos de trabalhos que ele fez. E este livro, especificamente, é o Para que o Amor dê Certo. E nesse livro, ele faz um seminário com casais,
E esses casais é transcrito, né? Alguém transcreve no livro como foi que tudo aconteceu. Então, aqui vai ter as falas deles. Então, já vem de uma continuação de uma história de um determinado casal. Mas eu peguei esse trecho para que a gente possa se aprofundar. Não precisa a gente olhar tudo, porque as histórias aqui no livro, para quem tem interesse em ler o livro, quem já leu este livro, são histórias que vão se entrelaçando. Então, elas vão e voltam, vão e voltam. E aí, para que a gente desse uma continuidade, teria que ler o livro inteiro, e não dá para a gente conseguir fazer isso aqui, porque ele é um livro bem grande, acho que tem mais de 300 folhas, se não me engano, 317. Então, vamos ao que mais importa. Então, relacionamento de casal, um processo de morte. Bert Hellinger. Seguimos com a rodada. Ontem à noite, Roger, ontem à noite, o que você disse continuou dando voltas na minha cabeça, que sou como uma criança à frente à minha mulher, que a sobrecarrego com isso. À noite, eu e minha mulher fomos juntos para a cama. Então, Elke tornou a sair do quarto e disse: Vou fumar um cigarro. Levou consigo um livro de Albert Schweitzer. Fiquei na cama e continuei lendo. Depois de algum tempo, pensei: por que é que ela não volta? E então fui olhar e a encontrei lendo, sem cigarro. E Elke disse-me: Já vou. Depois de outros 20 minutos, pensei: onde ela está agora? Saí outra vez e ela continuava no mesmo lugar. E eu disse: o que está fazendo? Nós queremos estar juntos nessa oficina. Perguntas e pensamentos surgiram em minha mente como: na verdade, por que não está comigo? Prefere então esse livro ou esse homem, o autor desse livro, em vez de preocupar-se comigo? Aí pensei: o que fazia minha mãe? Minha mãe dançava, escrevia, se autorrealizava, e nisso se esquecia de mim, seu filho. Ontem à noite ficou claro para mim que tudo isso estava relacionado. Esta noite, entre 3 e 4 da madrugada, fiquei sentado do lado de fora e escrevi como louco umas 5 ou 6 páginas. Eu a tenho aqui agora. Escrevi muitos detalhes sobre esse problema. Bert Hellinger. Quero dizer-lhe algo sobre o segredo do relacionamento de um casal. Quando um casal se apaixona, então ambos pensam: finalmente, agora, encontrei a mãe que sempre desejei. Depois de algum tempo, essa ideia se revela como sendo um engano. Então, ambos são obrigados pela desilusão a ver o outro assim como ele é, como um indivíduo. Ainda há algo que é importante num relacionamento. O relacionamento de um casal é um processo de morte, uma constante despedida, até que no fim se está só. Mas devido a isso, mais rico. E você viveu algo assim. Nesse desprender-se interiormente é, entretanto, continuar ali, a grandeza. Roger assente levemente com a cabeça, mas respira com dificuldade. Bert Hellinger. Mas, como disse, o seu processo dura muito tempo. Não necessita fazê-lo de uma vez. E Roger ri. Então, aqui, como eu falei para vocês, eles vêm de um seminário. Perceba, na vida de vocês, se em algum momento, principalmente acho que na adolescência, né? Não sei tantos homens, mas acho que as mulheres até bem mais do que os homens, que a gente tem mais essa coisa, né? E o quanto a gente se percebe nesse movimento, às vezes. Por que não vem logo? Está demorando. O que está fazendo? O que está não sei o quê? A gente não solta, não confia. E isso ele lembrou lá da infância, e muitas vezes é o quê? Aquela espera daquela mãe que não estava 100% disponível para nós. Por quê? O sentimento de confiança, de autoestima, de segurança, todos esses sentimentos, eles são criados com a nossa relação de base, que é a nossa mãe.
Então, se lá no comecinho a gente teve tudo isso, eu vou ver se eu programo para o próximo grupo eu trazer um vídeo, ou então vou colocar lá no grupo para vocês, explicando como é essa fase de desenvolvimento do bebê. Foi feito um estudo na França, se eu não me engano, onde eles estavam, na verdade, estudando sobre o autismo. Então, eles pegaram várias crianças e crianças de orfanato, inclusive, e perceberam que aquelas crianças em que as de orfanato que não tinham aquela coisa do pai e da mãe ali, tiveram um movimento de amor interrompido, que eu já falei bastante aqui sobre vocês, mas volta e meia a gente vai retomar. Aquelas crianças no movimento de amor interrompido, elas ficam ali esperando a validação de uma pessoa adulta para que elas brinquem. Eles colocaram um monte de brinquedinho. Puseram um bebezinho, acho que de 2 aninhos, de um ano e meio, 2 anos, e um monte de brinquedinho na frente. Então, o que acontece? Uma criança saudável, ela vai brincar. Ela vai pegar, aqueles eram os monta-monta, se eu não me engano, os bloquinhos, sabe? Começou a mexer com os bloquinhos. Isso é uma criança saudável. Uma criança que teve um movimento de amor interrompido, ela começa a buscar a validação externa. Então, ela olha primeiro para o adulto para saber se ela pode pegar. E aí ela começa a pegar o bloquinho com muito receio. Isso significa o quê, gente? Uma desconexão de nós mesmos. Então, lá na nossa primeira infância, quando a gente tem um movimento de amor interrompido, a gente começa a ter esse movimento de desconexão com a nossa própria identidade. E a gente começa a depender da validação externa para poder sentir inteiro. Então, como que isso acontece quando a gente é pequeno? Aquela coisa da mamãe validar, tá certo, tá errado, disso e daquilo. Eu não tenho tanta autonomia. Isso depois, na vida adulta, ela vai se refletir numa questão que a gente chama de codependência. E a codependência, ela tem vários desdobramentos. Quais são os desdobramentos da codependência? A dependência emocional, que todo mundo já conhece, né? O transtorno de dependência mesmo, não só emocional, dependência química, álcool, drogas, comida, compulsões, que mais? E ela vai também se desdobrar nessa coisa da dependência do narcisismo. O narcisismo é quando isso acontece já na mais tenra infância. Então, todos esses transtornos, eles provêm desse movimento de amor interrompido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai nesse movimento da carência para os nossos relacionamentos. Por quê? Porque isso não foi bem tratado. Eu diria, na minha experiência e nos meus estudos, que eu tenho me aprofundado muito sobre essa questão de codependência, que chutando baixo, 90% das pessoas têm um determinado nível de codependência, uns mais e outros menos. E quando eu falo codependência, entenda-se tudo isso que eu falei: dependência química, dependência emocional, transtorno narcisista, tudo isso. Então, todo mundo tem um pouco. Eu tenho, e eu acredito que muitos de vocês também têm. E a gente, Kelly, mas isso tem cura? Mais ou menos. Tem uma cura, sim. A gente vai entendendo a cura disso quando é algo mais. Para cada pessoa vai variar. Alguns vai ter num grau maior, outros vai ter num grau menor. Mas quando é num grau maior, o nível de codependência é muito alto, se torna como se fosse realmente um tratamento constante na vida. Como de uma pessoa que é dependente química, por exemplo. Sabe que ela fica ali, um drogadicto, por exemplo. Então, ele fica ali a vida inteira atento àqueles sinais que ele já tem predisposição a os gatilhos. Então, assim, precisa realmente de um acompanhamento terapêutico mais profundo, para que ele comece a entender um processo de autoconhecimento, para que ele faça essas ações, e ele vai sempre tendo que tomar consciência, mas ele vai sempre tender a ir por esse caminho, de buscar na relação aquilo que está faltando. Buscar essa mãe, esse movimento com a mãe, que foi interrompido,
nas suas relações. Diga, Silvia. Boa noite, gente. Boa noite, Kelly. Você citou aí o grau, né? E às vezes as pessoas têm um grau leve ou moderado, né? Tirando as dependências, né? Que infelizmente, quando você é dependente de algum químico, assim, externo é mais complicado, sim. É complicado porque em termos. A gente até passa a conhecer pessoas que você diz, não faz, mas faz. Porque é tão sutil, vamos dizer assim, né? Mediante a sociedade. Mas, assim, quando essa dependência é essa dependência emocional, que eu digo, por exemplo, tem gente que é muito ciumento, né? Que o outro não pode respirar, né? Que é o fato que você citou aí na adolescência, normalmente isso acontece bastante devido a essa insegurança, né? Quando esse grau, para gente que tá aqui no grupo estudando, se achar, quando esse grau passa a ser prejudicial, vamos dizer assim, para a gente se achar dentro dessa perspectiva, entendeu? Olha, eu acredito assim, tudo é prejudicial quando está me causando uma angústia, aquilo me afeta, ou quando eu estou afetando uma outra pessoa. Qualquer grau que esteja afetando. Então, assim, eu estou angustiada, aquilo me causa uma angústia, aquilo me causa um desconforto, porque, assim, uma coisa é eu sentir um certo ciúminho e tal, mas totalmente administrável, que eu acredito que muitos, a maioria, tem. Mas administrável, aquilo não vai interferir no meu dia, aquilo eu não vou parar o meu serviço para ficar pensando naquilo. Vou sentir uma coisinha ali, vou expressar meu desconforto com aquela situação, tal, normal. Agora, a partir do momento que aquilo começa a me causar um desconforto muito grande, ou eu começo a atingir a pessoa stalkeando no celular, ligando, perturbando, isso daí, interferindo na vida do outro, tudo isso é dependência emocional. Quando o que o outro faz interfere no meu núcleo, é uma dependência emocional passiva. Ele, um de fora, está interferindo no que eu estou sentindo. Quando eu interfiro no outro, é uma dependência emocional ativa. Porque tem gente que, inclusive, a maioria, mulheres, tem muito essa questão de controle, essa necessidade de controle. Por quê? Essa fase aí da simbiose com a mamãe, para a mulher, é mais complicada. Para o homem só é mais complicado quando a própria mãe não autoriza, quando é o filhinho da mamãe que ela segura. Para a mulher é mais complicada essa questão. Por quê? Porque a gente aprende a ser mulher com a nossa mãe. E se aquela referência ela ficou um pouco prejudicada, a gente fica ainda buscando aquilo nas nossas relações. Mas o ponto que eu percebo é assim, Silvia, independente do nível que a gente tenha de dependência emocional, ou qualquer tipo de codependência, como eu falei, onde que eu tenho que olhar? Quando aquilo está me afetando. Aquilo está me perturbando, está, sabe, atrapalhando o meu trabalho, está atrapalhando a minha vida, aquilo me incomoda, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que buscar uma solução para isso. E em terapia é muito comum, quando a pessoa ela tem um nível de dependência emocional muito alto, que eu gostaria até de colocar sempre como codependência, que seria a palavra correta, quando ela tem esse nível muito alto, o que, que ela faz? Ela mesmo relata que é como um vício, ela não consegue sair daquele relacionamento. A pessoa maltrata. Geralmente, o codependente clássico, que é o passivo, ele vai atrair quem? O narcisista, que é o match perfeito ali. Ele vai atrair essa pessoa, por quê? Porque é o perfil que ele já traz. E quando ele está nessa relação, ele vai ter muita dificuldade de sair. Porque é como se fosse um vício. Mesmo que rompe aquele relacionamento, a dor que vem daquele rompimento é como uma crise de abstinência para uma pessoa que é drogada. É como se fosse um vício, aquilo maltrata, mas ela não consegue sair. E é muito difícil. E eu digo por experiência própria, né? Porque eu passei por isso. Então, eu sei exatamente do que eu estou falando.
é exatamente igual uma pessoa que usa droga. É a dependência emocional. É tão prejudicial quanto, inclusive para a família, porque uma mulher muito dependente emocional, ela vai estar disponível para um bebê? Não. Ela vai estar preocupada com o marido? Ela vai ter aquele filho, mas a preocupação, o foco dela não está no bebê, está no marido. E muitas vezes esse marido, porque como eu disse que é o match perfeito aí do narcisista com o codependente clássico, muitas vezes esse marido também só está olhando para ele. Então, tem alguém nessa família olhando para essa criança? Não. E aí essa criança vai crescer e vai buscar esses pais lá no relacionamento de casal. Alguma dúvida, gente? Obrigada pela explicação. Acho que eu gosto de ver análise, né? E a análise, para mim, é importante porque Isso vai vem da embasando. psicanálise, tá? Esse embasamento que eu estou falando aqui, ele vem da psicanálise. Só que a psicanálise, ela se casa perfeitamente com a visão sistêmica. Por quê? Uma das bases de Bert Hellinger é a psicanálise. Tá? Ele não é um psicanalista, ele era, inclusive, acho, psicanalista, mas, assim, é uma das bases dele. Então, isso se encaixa perfeitamente. Quando a gente começa a beber de várias fontes e perceber que, no fundo, quando a gente junta tudo ali no rio é uma coisa só, tudo vai se encaixando. E é mais ou menos isso que acontece. Algumas das partes até que você passa, foi uma das coisas que eu estudei na psicologia, né? Na área freudiana, né? Sim. Freud cita essas separações, né? E essas visões sobre o pai, a mãe, o retorno, né? Isso aí. Isso aí. E, às vezes, aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar, quando a gente entra num relacionamento assim, a gente entra num movimento de transferência. Então, a gente vai transferir tudo aquilo que a gente não viveu com a mãe, com o pai, para o nosso parceiro. A menos que eu esteja com essa relação muito bem resolvida, com meu pai e com a minha mãe. Aí eu estou inteira para ir para um relacionamento. Enquanto eu não estou inteira, eu não consigo, sabe, resgatar meus pedaços. Lembra que eu falei do amor interrompido? O amor, ele foi interrompido, mas é o meu amor, não é o amor da minha mãe. Ela deu o que ela deu conta. É o meu amor que foi interrompido. Então, eu vou lá reconectar na fonte. Onde é a fonte? Mamãe. Mamãe e papai. A primeira é a mãe. Por isso que a mãe, né? A mãe, mês das mães, a gente fala muito da mãe. E quem é mãe aqui sabe como é que é. Então, mais alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Eu vou continuar um pouquinho aqui. Vamos lá. Amor e ordem. Bert Hellinger, para o grupo. Esse foi um curso intensivo. Para encerrar, contarei umas quantas reflexões acerca de ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é água, a ordem a jarra. A ordem cinge, o amor flui. Ordem e amor atuam em conjunto. Como uma melodia sonante submete-se às harmonias, assim submete-se o amor à ordem. Assim, como o ouvido dificilmente se acostuma a dissonâncias, mesmo que se as esclareça. Assim, a nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se não fosse mais que uma opinião, a qual se pode ter ou variar à vontade. Em verdade, ela nos é dada, atua mesmo que não a entendamos. Ela não é idealizada, é encontrada. Nós a compreendemos como o sentido e a alma, pelo seu efeito. Para os casais, desejo a vocês ordem e amor no momento certo e que estejam bem. Esse texto do Bert, ele é bem conhecido, né, sobre o amor e a ordem, porque uma das leis sistêmicas das ordens do amor é a ordem. Então, a gente precisa respeitar toda essa hierarquia no relacionamento de casal, inclusive. Então, alguma dúvida sobre esse texto?
Alguém já tinha ouvido, ele é bem conhecido, já, né? Vou continuar aqui sobre o amor e o sofrimento no relacionamento, para a gente começar a entender essas questões dos sofrimentos. Amor e sofrimento no relacionamento. Neste capítulo, as afirmações de Bert Helling sobre os aspectos essenciais da dinâmica do casal são apresentadas de forma condensada, muito do que se tornou visível de maneira exemplar no capítulo anterior. Isso aqui é só está explicando o que vai falar. Então, vamos lá. O relacionamento bem-sucedido. O relacionamento de casal é o grande sonho. O relacionamento de casal é o caminho natural da vida. A infância e a juventude são orientadas para este relacionamento. Por isso, a maioria dos filmes e romances termina exatamente quando o relacionamento tem êxito. Todo o resto acontece quase por si mesmo. Somos orientados pela alma ao relacionamento de casal. Ele é o grande sonho e a verdadeira plenitude da vida humana. Por isso, entramos em um relacionamento com tão grandes expectativas e esperamos que, sentindo-nos antes incompletos e imperfeitos, por meio dele nos tornemos perfeitos e completos. Entretanto, sabemos que o relacionamento encontra obstáculos e em seu caminho. Isso não é de admirar, pois, onde quer que observemos a vida, ela se impõe contra resistências e tem de defender-se contra elas. O relacionamento não é uma exceção. Por isso, ele exige uma contínua adaptação ao que é novo. Então, aqui ele coloca aquela premissa de que ninguém nasceu para viver sozinho. Eu sei que tem aí um monte de gente que acha que, eu sou feliz sozinho. Claro, a gente pode ser feliz sozinho. Mas o ser humano não foi feito para ser sozinho, tá? Pode funcionar? Pode, mas vai estar em sua plenitude? Não. Kelly, mas então por que os relacionamentos de casal vem tanta treta se a gente não nasceu para ser sozinho, né? Podia ser assim, arrumou alguém, pronto. Igual no filme, acaba ali no ponto alto. Viveram felizes para sempre. Só que não, né? Porque a gente evolui por meio das nossas relações. E é por meio, ele coloca aqui das resistências, das dificuldades mesmo, que a gente vai o quê? Conseguir transpor aquilo e ir para um outro nível. E subir de nível e melhorar na qualidade das nossas relações. E como a gente já falou aqui em outras vezes, o relacionamento de casal, ele está intrinsecamente ligado com a nossa relação profissional e financeira. Então, quando eu consigo melhorar a qualidade das minhas relações como um todo, principalmente do relacionamento de casal, a chance que eu tenho para prosperar é muito maior. Por quê? Porque eu estou em ressonância com o fluxo da vida. Se eu deixo o barco correr, o barco vai correr. Se eu começo a botar umas âncoras no barco, ele vai parar. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Kelly, mas por que não flui? Por que às vezes não flui? Porque aí existem esses obstáculos que a gente não vê, que a gente está emaranhado muitas vezes, e que nos impedem com que tudo flua. Porque o ideal, existem um monte de crenças limitantes aí que o povo fala que não se pode ter tudo, né? Sorte no jogo, azar no amor. Aquelas coisas assim que, tipo, se eu sou feliz no amor, não posso ser feliz na minha vida financeira e profissional. Isso, gente, isso é crença limitante, tá? Porque hoje a gente vê aí um monte de gente que é muito bem sucedida e muito bem casada. E muito bem, você vê, hoje a rede social mostra isso para a gente, tudo bem, vai. A rede social só mostra a parte bonita, a gente sabe que tem ali metade de... Tem uma maquiagemzinha, vai, tem uma maquiagemzinha, mas as coisas hoje, a gente tem que entender algo, que hoje, por conta da tecnologia, do mundo que a gente vive, nada se sustenta por muito tempo. Por mais que seja uma mentira, essa mentira ela não consegue ser sustentada há muito tempo hoje.
no mundo que a gente vive. Eu não sei se vocês perceberam, mas antigamente o povo tinha filho fora do casamento, pulava a cerca, e passava uma vida inteira sem descobrir. Às vezes, no leito de morte, que a criatura tomava coragem para contar. E olhe lá, veio morrer com o segredo. Mas hoje sim, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Então, a gente sabe que sim. Eu não sei vocês, mas eu venho eu venho também de uma linha do coach, onde a gente aprende a modelar, onde a gente se inspira em pessoas, e eu acho que é muito importante a gente se inspirar em pessoas. Então, quem que eu conheço, que eu percebo que tem uma vida com problemas, claro que todo mundo vai ter, mas que é razoavelmente saudável, que você vê que tem uma vida financeira legal, que tem uma vida de relacionamento legal, para que eu me espelhe, para que eu me inspire. Então, é importante isso, porque muitas vezes, quando a gente vai olhar em volta da gente, por mais que a gente goste das pessoas que estão em volta, às vezes, ou é mais do mesmo, Não. ou é mais do mesmo que a gente já é, ou está pior do que a gente. E aí, como que eu vou subir para o degrau de cima se eu estou ali? Se eu não consigo romper a bolha? É difícil. Então, se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu estou no lugar errado. Eu não vou evoluir. Eu tenho que ser a mais bobinha. Para quê? Para eu aprender com quem está lá na frente. Então, se eu vejo uma pessoa que tem um relacionamento melhor, saudável na medida do possível, eu tenho que me espelhar. O que esse casal faz de diferente que eu não vejo as pessoas fazer? E muitas vezes aquilo que eles fazem de diferente é visto pela sociedade como algo horrível, horroroso. Está aqui a Bruna, que na semana passada nos deu o depoimento dela, que as pessoas vão quê? Achar, meu Deus, como assim? Né? Como assim esse marido trata essa mulher desse jeito, essa mulher trata esse marido desse jeito? Por quê? Porque a sociedade está doente. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Dúvidas? Alguém está com dúvida? Na próxima semana eu vou deixar alguns temas, porque tem muitas perguntas e respostas do Bert sobre esses assuntos, então existem vários desdobramentos nesse tema de relacionamentos. Então tem sobre filhos fora do casamento, abortos, que mais? O problema com sogra, com sogro. Então, assim, vou deixar uma enquete com vários temas para que a gente vá abordando nos nossos encontros cada vez um tema que esteja mais ligado àquilo que vocês querem realmente olhar, que aqui nós estamos olhando. Bom, então vamos lá. Enamoramento cego e amor que vê. Com o amor, começamos muito cedo, principalmente com o amor pela mãe. Esse é o primeiro e talvez o mais profundo amor. O amor pela mãe atinge, depois de algum tempo, certos limites. A criança sofre decepções e aprende então a agir e a viver com mais autonomia. Quando a criança chega à idade adulta, encontra uma outra pessoa que lhe será importante e que substitui a mãe. A mulher encontra o homem e o homem encontra uma mulher. E, de repente, apaixonam-se perdidamente. Esse amor apaixonado é, entretanto, uma coisa muito estranha, que é o tal do amor à primeira vista. Parece-me que, durante os primeiros tempos do enamoramento, cada um pensa: finalmente encontrei a minha mãe, assim como a havia desejado. Por isso, esse amor também é cego. Ele não vê o outro nitidamente. No entanto, deve ser um lindo sentimento, segundo me disseram. A dificuldade reside no fato de que ambos os parceiros têm a mesma sensação. Finalmente encontrei a minha mãe. Só lentamente dão-se conta de que o outro tem outras necessidades e exigências a mim como companheiro. Da mesma forma que eu mesmo tenho exigências com relação a ele. E nesse momento a paixão
desvanece e começa o amor. Esse amor vê, ama o outro como ele é. Quando uma pessoa entrou num relacionamento com a sensação de finalmente encontrei a mãe ideal, resumindo, né, gente? Finalmente encontrei o homem ideal ou a mulher ideal. Então encontrou ao mesmo tempo alguém que o eduque outra vez, que o quer formar, por assim dizer, de acordo com a sua imagem. Com isso, coloca-se um grande obstáculo ao amor. Quando o companheiro não é tal como se deseja, então o perdemos. Quem deseja remodelar o companheiro, perde-o, pois o segredo por trás de tudo é que cada um pensa que sua mãe ou seus pais foram os ideais e que sua família foi a ideal e que o mundo estaria em ordem se todos fossem como seus pais e sua família. Se as leis válidas em sua família de origem também fossem válidas em todo o mundo. Toda família pensa assim. Olhando mais minuciosamente, vê-se que cada família supera as suas dificuldades de uma maneira peculiar. Da mesma forma, cada família desenvolve os seus próprios valores. A solução para o casal seria reconhecer as diferenças entre as suas famílias, como de igual valor e posição, e que nos deixemos enriquecer mutuamente pela família do outro. Frequentemente, um dos companheiros diz: minha família em primeiro lugar. E isso destrói o relacionamento. Assim como o homem e a mulher são, ao mesmo tempo, diferentes, no entanto, equivalentes, assim o são também as suas famílias, diferentes e equivalentes. Bom, gente, aqui ele já começa falando do amor cego. Lembra que, acho que desde criança a gente escuta isso, né? O amor é cego. Por quê? E aqui o Bert explica para a gente essa questão do amor cego de uma forma assim bem interessante e que, pelo menos para mim, tem tudo a ver. Porque a gente vai cegamente procurando o quê? Aquele amor. Alguém que cuida da gente, que acolhe a gente. Então a gente vai ali querendo receber. Só que, ao mesmo tempo, o outro também vai querendo receber. E aqui ele diz que quando isso não foi bem. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Tem uma parte que ele fala aqui. Quando o companheiro não é como deseja, então a gente perde essa pessoa, porque a gente quer remodelar. Porque quando a gente coloca esse companheiro no lugar do pai ou da mãe, na verdade aqui mais da mãe, a gente quer o quê? Ou a gente vai para uma postura de mãe, que a gente já falou isso aqui também, e a gente quer educar o companheiro, olha, não deixa a toalha molhada em cima da cama, eu não já falei para você que não era para fazer isso? Então, assim, e a escova de dente, né? Poxa vida, eu já falei, quantas vezes eu vou ter que falar isso? Então, assim, ou eu estou educando, então estou no lugar da mãe, ou, não sei se vocês já conheceram, assim, por acaso, algum casal, assim, que isso tanto faz homem ou mulher. Depois que fica ali, naquele começo, que fica junto, aquela paixão avassaladora, a mulher começa a fazer tudo que o cara quer, né? Ou o cara começa a fazer tudo que a mulher quer. Então ele deixa, eu nem gostava disso aqui, mas agora eu gosto. Aí você começa a passar a gostar das coisas que o outro gosta, deixar de gostar das coisas que você gostava, porque ele não gosta que eu use saia curta, né? Então, agora eu comecei a usar saia midi, sabe? Eu acho tão melhor. Ele tem razão. Nossa, fica tão bem para mim. Acho que é mais elegante, né? Aquelas sainhas curtas realmente não pegava bem comigo. Então, é assim que funciona, né, gente? Vamos combinar. O que isso está acontecendo? Ou eu estou a mãe ou eu estou a filha. O pai falou, não vai sair com a saia curta, você não vai sair aqui de casa desse jeito. Aí você vai, né? Bota a burca. Ou então o contrário. A mulher quer lá domesticar o cara. Estou falando aqui algumas situações bem peculiares que acontecem nos relacionamentos. Tem inúmeras, tá? Citei aqui uns exemplos bem clássicos, mas tem um monte de situação, onde às vezes eu sutilmente,
sabe? O marido está procurando emprego, aí você já mandou currículo? Não, você quer que eu digite o seu currículo? Você quer que eu... Não, calma aí, eu vou ligar para um monte de gente. Então, assim, ela vai fazer para o cara, ou vice-versa, ou o cara, né, vai lá, quer resolver tudo para a mulher. Então, assim, é o pai ou a mãe. Então, presta atenção nesse movimento. Diga, Silvia, pode falar. O povo está quietinho, só tu, Silvia, está falando. Cadê o povo? Só eu que falo, eu acho. Eu acho que eu sou muito Só eu, faladeira. é você. Eu acho que eu vou ter que ficar meio no mudo, assim, para ver se alguém fala. Não, fala, fala. Então, eu me vejo em várias dessas situações, né? Que eu sou meio Quem nunca? Quem nunca? mandoninha. E são 25 anos e ainda vou aprendendo, né? A escova eu lá não ligo mais, a toalha eu não ligo mais, mas algumas outras coisas, né? Tipo, hoje eu me peguei, meu marido faz academia, né? Porque precisa, né? Fazer Todo academia. mundo precisa, todo mundo precisa. Não, mas ele tem uma situação de Hum, necessidade devido a estar com alguns probleminhas de sim. saúde, né? E hoje eu perguntei, não perguntei, eu não perguntei, eu só falei assim. Aí ele falou, eu vou fazer não sei o quê. Eu falei assim, então tu volta e depois tu vai pra academia. Eu estava mandando, né? Não foi porque eu mandei. É assim, ele é adulto, ele é um Exatamente, adulto. O que exatamente. acontece? Mas Muitas vezes a gente esse, quer. Isso daí é onde entra naquela questão que eu falei lá no começo da dependência emocional. Essa é a dependência emocional ativa, onde eu entro no núcleo da pessoa. Agora, claro, o cara ou a mulher vai, tá folgando, joga um negócio, você não aguenta mais. Precisa sim fazer um acordo, um alinhamento, vamos conversar. Poxa, eu me sinto, vai falar, eu me sinto assim, 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 né? Utilizo uma conversa, um diálogo no momento oportuno, faço uma conversa franca, vamos fazer alguns alinhamentos, alguns acordos, e aí ele vai falar o que ele não gosta que você faz, o que você fala. E aí, o que a gente combina? E mas fecha o acordo. tudo isso foi passando. Essas outras fases foram passando, né? Por exemplo, a escova que eu não ligo mais, não fica mais naquele lugar. Ah, Entendeu que tem um lugar de escova. A tá. toalha não, varal, porque tem que ir. A Então, roupa, vai fazendo os alinhamentos e vai, entendeu? Progredindo aí na relação. São assim pequenos detalhes. como eu vou alinhar a academia, não vou, vou me pegar menos, né? Fazendo essas coisas, porque é individual, né? Individual essas Em coisas. algum momento que você precisar falar, você vai falar, mas você tem que colocar assim: eu confio que você vai cuidar da sua saúde pelo bem-estar da nossa família. Ó, quando você fala assim, aí vai mexer com a pessoa. Então, tem o jeito que a gente conversa também, né? Tem a linguagem. É importante, eu gosto de trabalhar isso na minha mentoria. A linguagem, como que você vai falar? Qual que é a Sim. sua intenção naquilo? Então, qual que é a intenção? É só para a pessoa, poxa, fulano, eu me preocupo, porque eu sinto isso e isso, eu tenho medos, tal, tal, tal. E eu gostaria, por mim, por você, pela nossa família, pela sua saúde. E aí, dessa forma, talvez você toque mais do que só aquela coisa da cobrança. Porque na cobrança a gente é chato. A Sim, gente é vista muito. como chata. A mãe, tudo bem, porque a mãe é chata mesmo. Eu sou uma mãe super chata. Se perguntar para meu filho, chatíssima. Mas é Mas que, é, aí é é que eu mãe. vejo o que a gente vê, né? E a gente vai aprendendo, isso aí faz parte, né, do convívio também. Que existem os limites, né? Então, o limite para ele, o meu limite. Então, a gente consegue administrar esses limites, né? Foi uma frase de hoje, né? Foi um momento de hoje que você citou aí. Eu falei, putz, eu acho que eu fiz isso hoje. Tem uma, eu não sei quem é que fala, mas isso aí já pegou para mim, ó. Se bateu, pega que é seu. É, Bateu, pega que é seu, vai olhar para isso. Aí você vai ajustar da forma que, é como eu falei, não precisa também largar a mão e tipo,
Dane-se, não é isso. Porque o casal ele vai ter um certo nível de dependência, sim, tá? O casal ele sempre vai ter uma, que eu gosto de chamar de interdependência. A gente depende um do outro mutuamente, mas ao mesmo tempo a gente também tem as nossas vidas. Então, o casal ele precisa sim ter esse nível de dependência um do outro. Porque se num relacionamento de casal, um diz para o outro, eu não preciso de você para nada, eu também não preciso de você para nada, tem chance desse relacionamento crescer? E mesmo que isso não seja falado, tá, gente? É uma postura interna. Se eu vou para um relacionamento onde eu não preciso nada do cara, eu não preciso, ou a mulher ou o homem também não precisa de nada de você, eu estou indo numa postura de que, ó, o que vem de você eu não quero. Que aí volta no que a gente estudou semana passada do receber. Eu não estou acolhendo e recebendo. Eu não estou pronta para receber um relacionamento. E esse relacionamento, se isso não for visto e mudado esse padrão de comportamento, ele vai estar fadado ao fracasso. Por quê? Eu não preciso de nada, o outro também não precisa de nada. Se um dos dois está nessa postura, não consegue receber com alegria. Não é só receber, receber com alegria. Receber tudo do jeito que é. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou o tema tá bom e todo mundo tá aí, ó, né, processando, ou não sei. Vamos lá, peraí. Continuando aqui da onde a gente parou. As raízes diferentes. O relacionamento de casal está vinculado a um âmbito e tem raízes que remontam a um passado longínquo. Essas raízes se encontram na própria família de origem. Delas nós crescemos. Por elas estamos marcados, apoiados e também limitados. Pois tudo isso, não, pois tudo e também cada família tem limites. Por isso é necessário, no relacionamento de casais, que os parceiros estabeleçam algo em comum, porque têm raízes distintas. O primeiro obstáculo em um relacionamento é o que um não reconheça ou tenha dificuldades em reconhecer que o companheiro tem raízes diferentes das suas e, portanto, está marcado de maneira diferente. Que não se pode fazer de ambas raízes diferentes uma só raiz, senão que elas permanecem diferentes. Pois assim como o homem e a mulher são diferentes, assim são também as suas famílias de origem. E como entre o homem e a mulher deve haver um processo que une o que é diferente, assim é também com relação à sua família de origem. Condição prévia para tanto é que cada um reconheça a família do outro e a valorize e a ame. Uma ilusão que deve ser abandonada num relacionamento é a ideia de que a própria família é a ideal e que a família do outro deve ser assim como a própria, para que também seja ideal. Tomam-se as famílias assim como elas são, portanto, imperfeitas. E é exatamente o imperfeito nas respectivas famílias que desenvolve a força e dá força, estimulando os parceiros. Aqui ele já vinha falado um pouquinho antes sobre essa questão da família. Ambos, a gente tem que entender que quando a gente se une a uma pessoa, ela vem de uma outra história, de um outro estilo de vida, de um outro convívio. E a partir do momento que eu não reconheço essas raízes, eu não aceito, e aí a gente volta lá na lei da ordem, que ele falou que a ordem é o jarro, o amor flui, só que tem esses limites do jarro. O jarro abarca, mas ele tem os limites. Para quê? Para pôr ordem nas coisas. Então, se a gente vai para uma família, a gente não aceita a família do nosso parceiro como ela é, e quer que tudo seja como na minha família, começa a dar conflito. Muitos conflitos no casal. E isso é
piora muito, muito, muito quando vem os filhos. Por quê? Porque cada um quer criar o filho de acordo com o jeito que foi criado. Ah, não, mas na minha casa era assim. Tinha que comer sentado na mesa. Ah, não, minha mãe não ligava, podia comer onde quisesse, sentado no sofá. Então, meu filho vai comer no sofá. Eu estou deixando. Aí começa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Aí começa aquela brigada. A criança fica como nessa situação, gente? Vocês me falam. Como é que fica a criança? A criança fica sem uma referência de confiança. A criança fica, cresce, vai ter dificuldade tanto em exercer a autoridade como lidar com autoridades, porque, ó, imagina, fora entre outras situações aí, né? Bipolaridades, transtornos e etc., que podem se desenvolver por conta desses comportamentos ambíguos dos pais, onde cada um podia sentar, conversar, tá, a minha família era assim, a minha era assado, mas vamos juntar e como é que vai ser agora a nossa família? Esse é o saudável. E a nossa família? Está tudo certo o que aconteceu aqui atrás. Mas só que se eu já entendo que aqui atrás não está tudo certo, se eu não aceito nem a minha família, que tem gente que não aceita nem o pai e a mãe, como é que eu vou aceitar o do outro? Ou às vezes eu até aceito, eu pego, ah, não, o do outro que é o bom, o meu não presta. Então percebam aí quantos desequilíbrios na ordem causam conflitos em um relacionamento de casal. Isso, gente, mesmo quem não tem um relacionamento, é importante a gente se atentar para tudo isso. Porque assim, eu vou buscar um relacionamento, o que eu tenho que ver? Como que é a relação desse parceiro, dessa parceira com os pais dele? Foi bom? Foi ruim? Tá, foi péssimo. E aí, ele já resolveu isso no coração? Já fez uma terapia? Já se resolveu com a mamãe, com o papai? Sim ou não? Porque se não resolveu, vai ter problema. Ah, por conta disso eu vou largar da pessoa? Depende. Depende. Por conta disso eu não vou investir nesse novo relacionamento? Depende. Depende o quanto aquela pessoa está disposta a olhar para as feridas delas, para as dores dela. Porque existem muitos bloqueios, tá? Bloqueios emocionais, bloqueio de identidade, bloqueio de escassez, tem vários, bloqueio de paternidade. Então, existem vários bloqueios que vêm dessas relações. E aí eu me caso com uma pessoa que está com bloqueio de escassez, e você acha que esse casal vai prosperar? Fala para mim. Aí eu, de repente, eu até começo a prosperar, mas aí o meu marido não ganha. Não ganha. Normalmente, o que acontece? Quando acontece isso, normalmente, a mulher começa a se auto-sabotar para não prosperar, para ficar ali tudo na média. Para quê? Para eu me manter nesse relacionamento. Porque senão eu vou ter que carregar esse homem nas costas. Ou vice-versa, tá, gente? É que para o homem, a visão do homem prover, isso aí, gente, é desde os primórdios. Seria o ideal. E a mulher pode trabalhar? Claro, mas aí já vem de uma outra visão. Agora, quando é o contrário, é muito mais pesado para a mulher ter que prover a casa. Por quê? Enquanto ela não tem um filho, é uma coisa, mas e quando ela tem um filho? E aquela criança? Como a gente vê aqui nos nossos estudos, e aí a Silvia mesmo falou que ela estudou na psicologia, todo mundo que já estudou um pouquinho de psicanálise, psicologia, sistêmica, uma série de todas essas abordagens do desenvolvimento humano, vai falar que a maioria dos problemas e dos conflitos, principalmente de identidade, estão na mãe. Por que está na mãe? Porque a mãe hoje tem que sair, largar o bebê de 4, 5 meses numa creche, vai trabalhar porque o cara não dá conta. E eu sei que vai ter um monte de homem aqui que ouve isso daqui, vai. Tem mulher também que. Mas sinto muito, gente. É um fato. A mulher não foi feita para isso, para pegar no pesado. Não foi. Nosso corpo não foi construído para isso. Só que a gente vem nesse movimento por conta de uma série de questões ancestrais, que a gente vem buscando também a nossa voz, por conta de um feminino que foi muito sufocado, que foi muito ferido,
né? Foi muito oprimido. Então, a gente vem nesse movimento. Mas isso nos trouxe muitas consequências para nós mulheres e para os homens também. Porque nós somos mães e nós temos filhos homens. E isso foi vindo, consequências para esses homens também, que chegaram como? Não tem capacidade de prover. Por que, que o cara se coloca nessa situação, às vezes, de estar sustentado pela mulher? Porque ele também está fraco. Um homem forte, um homem no masculino dele saudável, jamais vai se colocar no papel desse. Jamais ele vai aceitar isso. Ele vai dar os pulos dele, ele vai dar o jeito dele. Tá? Isso eu falo, eu tenho dois cases de clientes. Uma começou a namorar, ele era bem novinho. E assim, era um menino. E aí ela falou, sei que eu falei, olha, se ele for um homem, ele vai dar conta. Ele vai dar os pulos dele, vai virar homem. E assim, tipo, em 6 meses, o moleque virou homem. Deu os pulos dele. Madrugada, pegava, trabalhava o dia inteiro, fazia Uber de madrugada, dava o jeito dele. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que cumprir aquele papel. Só que se a mulher não abraça, o que acontece? O cara não vai para o papel dele. A mesma coisa, aí o outro case foi que ele ganhava bem menos que ela. Ela ganhava muito mais que ele. E aí a família dela, nossa, mas você vai ficar com esse cara que ganha bem menos? E eu falei a mesma coisa para ela, se ele for um homem de valor, ele vai dar os pulos dele, e ele não vai aceitar ganhar menos que você. Ele vai correr atrás para ganhar igual ou mais. E dito e feito. Mesma coisa, em menos de 6 meses eu vi a mesma coisa acontecer. Então, assim, gente, é cada um no seu lugar, mas aceitar a família do outro. Entender que a gente vem de lugares diferentes e o que vem da sua família eu aceito de coração. Por quê? Porque a família dele constitui ele. Se eu rejeito a mãe, o pai, o tio, etc. E quando eu falo de rejeitar, gente, eu não preciso conviver. Se aquela sogra é tóxica, é a mesma coisa da mãe tóxica. O pai, a mãe tóxica, a sogra, o sogro. Eu não sou obrigada a conviver, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que concordar, porque aquela pessoa veio dele. E graças a essa pessoa, esse pai, essa mãe, eu tenho esse esposo ou essa esposa, talvez tenha até filho, tenha esses filhos, enfim. Eu tenho que honrar essa raiz. Isso é a base de tudo. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo quietinho. E hoje eu estou com a minha energia masculina lá no topo, porque aconteceu um problema antes e eu tive que resolver. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um trechinho. Vou ler só mais um trechinho para a gente finalizar aí para a nossa meditação. Então, vamos lá. Reconhecer e valorizar o que é diferente, que é só continuando aquilo que ele já vinha dizendo. O relacionamento de casal começa com a valorização do que é diferente, como equivalente. O diferente tem o mesmo valor e uma mesma validade. Assim como o homem e a mulher são diferentes, mas de igual valor e validade, assim são também as suas famílias de origem, de igual valor e validade. Desse conhecimento nasce o amor. O fundamento do amor é a valorização do outro e de sua família, assim como ele é e ela é. E aí, uma coisa que vocês vão perceber muito nos relacionamentos é que, assim, tem duas coisas que, quando acaba num relacionamento, o relacionamento acabou. É a admiração e o respeito. Às vezes, até tem respeito, mas acaba a admiração. E aí, voltando a esse assunto que eu falei, que eu sei que é um assunto polêmico, chato, vamos supor, uma mulher que ela tem que prover a casa e sustentar aquele marido, ela vai admirar esse homem? Fala sério, gente. Cá para nós. Acho que não. Acho que lá no fundo, aquele desejo ali, sabe? Ela pode se sentir a fodona, a poderosa, que eu faço, eu mando nele. Enfim, ela pode se sentir N coisas. Mas, no fundo, ela não vai conseguir admirar esse cara.
A mesma coisa quando é uma mulher que não, sabe, ela não quer nada com nada, o cara está ali correndo atrás, progredindo. Independente da mulher estar trabalhando fora ou em casa, mas ela está em casa, está apoiando o cara, sabe, está valorizando, tá. Ele vai admirar aquela esposa que está ali. Então, assim, a admiração no relacionamento de casal, isso vale para namorado também. Porque como que eu vou evoluir num relacionamento que eu estou namorando? Começa se conhecendo, depois evolui para um namoro. Para que isso evolua para um casamento, precisa haver essa admiração e esse respeito. Porque se acabou o respeito já no namoro, pelo amor de Deus, não se case, que é ladeira abaixo. Agora, se acabar a admiração também, fica o quê, gente? Fica o quê? Então, é muito importante, aqui ele falou, a valorização. Eu valorizar aquilo que o outro está trazendo para mim. E acho que o último trechinho. Aqui não, aqui é muita coisa. Eu acho que eu vou parar por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar? Quer comentar? Oi, Kelly. Oi. Eu mandei aqui a mensagem Ai, desculpa, não vi. Não, mas eu posso fazer, porque quem fez essa pergunta foi meu esposo. Ele está aqui assistindo também. E aí ele perguntou, quando o homem é o provedor, o que a mulher pode fazer em casa que auxilia o casal a prosperar, a potencializar o nível de prosperidade? Você vai botar pressão nesse homem. Claro, em contrapartida, apoiá-lo nas decisões dele. Confiar. Primeira coisa, confiar que ele dá conta de tudo isso. O apoio vem muito dessa coisa da confiança, de apoiar ele nas decisões dele, de encorajá-lo. Então, assim, a gente vê muito isso na Bíblia, né? As mulheres, porque as mulheres daquele tempo, elas não trabalhavam, elas ficavam em casa. Mas eles falam, a mulher sábia edifica o seu lar. Né? Tem vários clichês aí, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Por quê? Porque o cara está lá, presta atenção, o cara está lá, o dia inteiro trabalhando, igual eu falei do exemplo. Aí fez o Uber a noite inteira. Ele chega em casa, a mulher... Ô, meu, que ânimo esse cara tem para ir correr atrás de mais dinheiro? Agora não, ele chega em casa, o lençol tá cheirosinho, a comidinha que ele gosta. Não precisa ser todo dia, mas sabe? Aquela coisa de tipo, meu, eu tô me matando aqui, mas eu vou voltar pro meu lar. Sabe? Aquela mulher vale a pena, eu vou me matar aqui por ela, porque vale a pena. Então tem isso. Ai, Kelly, mas isso é um machismo, eu tenho que cuidar do cara, não sei o que lá. Depende da situação. Qual é o acordo dos dois? Se um está no acordo que ela vai cuidar da casa e ele vai prover, então, por que não fazer tudo aquilo na casa com amor e carinho? Quando esse homem entrar, ele vai sentir esse amor e carinho até na atmosfera do local. É energia, gente. Tudo é energia. Agora, se eu passei o dia inteiro, esse miserável está no bar bebendo, e não sei o quê, e não sei o que lá, e sabe? E fazendo tudo com raiva. Essa raiva toda, ele vai sentir também. Então, quando o homem ele está mais satisfeito com tudo isso, ele vai ter o quê? Mais energia para ir buscar mais dinheiro na rua. E aí vai ter mais. A mulher pode auxiliar em uma coisa ou outra? Pode. Apoiar? Pode. Tem N formas, mas o principal é esse, é ele ter essa ganas de ir atrás. E você não, nós mulheres estimularmos isso no nosso homem. Para quê? Para que ele vá. E ele saiba que na hora que voltar tem um lá. Agora, claro, hoje a maioria da realidade das famílias é que ambos trabalham fora. E aí precisa ser feito esses acordos de como vai ser. Mas o ideal é que, dentro de casa, que a gente já conversou sobre isso, mulher seja mulher e homem seja homem. Porque se a mulher trabalha o dia inteiro com um monte de homem, ela tem que estar numa postura masculina. E aí ela chega em casa, ela continua ali aquela executora, aquela não sei o que. Vai gerar conflito. Ou o homem vai ficar feminino, que a gente já conversou também sobre isso, ou vai gerar conflito no casal. Então precisa haver esse equilíbrio.
Entrou da porta para dentro, putz, vamos virar a chavinha aqui, ó. Agora, você é a mulherzinha. Mulherzinha não, mulherão. Você é o mulherão aqui dessa casa, a rainha desse lar. E vou cuidar. Ah, vamos fazer os dois trabalhando junto? Vamos fazer as coisas os dois juntos? Vamos dividir as tarefas? Vamos. E não tem nada de errado hoje em dia, porque senão fica muito, muito peso para a mulher. Como é que uma mulher que trabalha o dia inteiro chega em casa morta, ainda tem que ficar com toda essa situação de resolver coisa de casa só a cozinha? Aí tu acha que ela vai ter realmente uma disposição de estar alegre e feliz para esse homem? Não vai. Porque ela não conseguiu ir para o feminino dela. Ela ficou o tempo inteiro ali no masculino, só executando, executando, executando. Entenda uma coisa, energia masculina executa, energia feminina não. Descansa, repousa, flui, faz as coisas, mas não naquela voracidade que um homem, é diferente. Mais alguma dúvida? Bruna, esclareceu, não esclareceu? Ficou mais dúvidas? Esclareceu, Kelly. Obrigada. Eu acho que eu estou no caminho certo. Ah, isso aí. Muito bem, muito bem. Oi, Kelly. Hã? Estamos, né? Estamos no caminho certo. Isso aí, muito bem. Kelly, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu peguei um caso de uma mulher que ela tem dinheiro e pegou um rapaz que não tem. E ganha pouco, salariado, tal, e ela tem coisas, tem casas de aluguel, recebe os aluguéis, tal. E hoje eu atendi ela, ela ficou muito triste porque o rapaz foi ver ela, tal, e falou que estava sem dinheiro da gasolina, que pediu dinheiro para ela, para poder pôr gasolina para voltar. E aí ela deu. Aí ela pegou, como eu estou tratando dela já faz um tempo, ela olhou para ele assim e falou: ué, para você vir me ver, você precisa que eu bote a gasolina para você? Aí ele falou para ela: mas eu fui no mercado, comprei quase R$ 200 de coisa. Aí ela: e você é menino de você é menino de recado, que eu tenho que dar dinheiro para você no mercado? Você não é homem, não? E já jogou os cachorros para cima. Tudo por causa da... Aí o que acontece? Ou ele vai virar homem, ou ele vai cair fora. Porque se ele está procurando uma mãe para tratar dele, ele vai cair fora, porque ela já se posicionou. E é muito importante que a gente se posicione no início de uma relação. Uma coisa é o casal. Pode acontecer de, num momento do casamento, o marido ficou desempregado e naquele momento a mulher teve que segurar as pontas? Pode. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que entender ali qual o pano de fundo de tudo isso. Né? E qual o pano de fundo de tudo isso? Por que será? Não que seja errado, tá, gente? Não tem certo nem errado. Mas existem motivações. O que me motiva a querer me relacionar com uma pessoa muito mais jovem que eu? É um problema? Não. Mas o que me motiva, eu tenho que estar ciente. Por que eu quero alguém tão mais novo? Porque eu atraio pessoas que às vezes, mas só parece novinho. Por que eu estou atraindo este padrão? Existe aí uma energia, uma informação que eu estou passando. De que forma que eu estou passando? Inconsciente. Às vezes é consciente mesmo, mas normalmente é inconsciente. Ela falou que já é o terceiro, mais novo, e sempre no final ela é traída e trocada. Porque no final, o que acontece? Quando eu vou para o lugar de mãe, pode dar certo um relacionamento de diferença de idade? Pode. Mas a pessoa tem que ter isso muito claro, qual o pano de fundo. O que está motivando ela estar naquela relação. E o outro também. Então, que é o que o Beth falou hoje, né? Se eu estou indo buscando uma mãe, aliás, eu coloquei até num post semana passada que eu pus no grupo para vocês. Se eu estou indo para um relacionamento em busca de uma mãe, ou a mulher em busca de um pai, o que vai acontecer aí? Vai dar match, vai dar liga.
Só que uma hora a coisa vai desandar. Mas Acho o que eu achei interessante, Kelly, que ela falou isso. Pô, mas você recebeu hoje, tal, e aí tudo bem. E aí ela falou assim, aquele dia você pediu para eu comprar uma coisa de R$ 100 para você, então fica aqui R$ 100, tipo assim, né? E aí fica aquela mesquinharia, né? E Eu ela dei um centavo a mais, que eu te dei um centavo a menos, e não tem aquela... Não, mas aí, sabe o que ela fez depois? Ela ficou matutando, ligou para mim, conversou. Ela falou, eu fiz o Pix na conta dele, de tudo que ele falou, dos R$ 100 aqui, dos R$ 150 do mercado, eu depositei 150 na conta dele. Para quê? Para ficar por cima. Ficar por cima. Entendeu? Para ficar por cima. Aí depois ligou para ele e comentou: seu dinheiro está na conta. Aí ele falou: pode deixar que nunca mais eu vou querer isso, que não sei o quê. E agora os dois são de mal. Agora, tu imagina se logo nesse princípio a pessoa falasse assim: olha, eu me sinto desconfortável com essa situação de eu ter que bancar isso para você. Eu me sinto, como mulher, desconfortável nesse lugar. Mas eu recebo com alegria tudo que você me deu. Sou muito grata pelo que você me deu. E se você se sentiu lesado de alguma forma, como eu posso reparar? Entendeu? Aí, essa é uma outra linguagem. Talvez não teria entrado nesse conflito todo, se eu alinho isso. Já na primeira vez que acontece. Aí ela ligou e falou: olha, devolveu o Pix. Devolveu o Pix de volta. Olha a situação. E ela continua magoada, toda... E não chamou ele no WhatsApp, ele também não chamou, e vai passar a noite sem dar boa noite um para o outro. Entendi. Então, eu percebo aí os dois tá relacionamento assim, bem infantil, né? Infantil. É uma mãe e um filho, né? Mas, na verdade, no fundo, não é nem uma mãe e um filho, é porque é um relacionamento que a gente chama parental. Você sabe do que eu estou falando. É um relacionamento parental. Na verdade, os dois estão infantilizados. A Bruna me perguntou aqui no chat, deixa eu ler aqui direitinho. Quais os possíveis motivos que uma pessoa pode procurar alguém com muita diferença de idade? É essa coisa que o Bert fala, um filho procurando uma mãe procurando um filho. Ou, às vezes, é o contrário, né? A filha procurando um pai e o pai procurando uma filha. Na verdade, não é assim igual. Quem está no lugar da mãe, não é que ela está procurando um filho, é que ela quer ser melhor que a mãe dela. E aquele que está no lugar do pai, normalmente eu quero ser melhor que o meu pai. Então, ele se põe nesse lugar de pai na relação. Então, ela tem 59 anos, ele tem 36. Uma diferença aí de 23 anos. Pode dar certo? Pode, mas precisa se entender este pano de fundo, precisa que ambos tenham consciência disso e entenda. Aí vamos lá, do amor à primeira vista para o amor à segunda vista. Aí no amor à segunda vista, como que a gente vai ser a nossa dinâmica? Quais os ajustes? Porque um menino de 30 e poucos anos pode sim ser um baita de um homem, por que não? Não é nem um menino, 30 e poucos anos já é um homem, né? Vamos combinar. Para mim, menino é de 20 para baixo. Meu filho tem 18, para mim já é um homem. Eu não vejo ele como um menino mais, já tem um tempo. A partir do momento que aprendeu a se virar, eu não vejo mais como um menino. Até porque isso é cultural, tá? Nas sociedades de antigamente, inclusive, acho que, não sei se ainda continua assim, nas sociedades indígenas também, né, nos povos indígenas, os rituais de iniciação era assim que entrava na puberdade. Então, a menina ficou mocinha, a menina tem a menarca, mas o menino tem também, né, o seu momento, que é o momento que ele começa a ter, acho que, se não me engano, chama-se poluição. Então, ali virou homem. Aquele momento é o momento que eles fazem aqueles rituais de passagem de iniciação. Para quê? Ali você já é homem, moleque, você tem que se virar. Os índios mesmo, eles põem lá no mato, faz tipo uns rituais lá de sobrevivência que o moleque tem que dar os pulos dele para virar homem. Isso existia antes, mas hoje a gente está vendo que os pais estão deixando os filhos adolescentes até os 40 anos, né? 45.
Eu já vi adolescente de 45 anos. Não sei se vocês já viram. Aí, Adolescentes, tanto mulheres quanto homens, de 40, 40 e poucos anos. Está muito comum hoje em dia, esses adolescentes não querem sair da adolescência. e amanhã Eu que vou eu te falar, gente, trecho dessa eu estou história. falando assim, brincando, mas eu mesma já estive nesse lugar. Porque quando me separei, a minha mãe falou assim, filha, você voltou para a adolescência. Eu falei, mãe, eu voltei e não quero mais sair da adolescência. Porque é muito gostoso. Difícil é ser adulto. Mas, claro, calma, depois, né? Uma hora vem a vida e acorda que você tem que virar adulto. Aí tive que virar adulto. Estamos no Aí caminho. eu quero saber dessa notícia amanhã, porque ele devolveu o Pix. Ah, E, aí vai ficar não, Pix para cá, Pix para lá. e ela só vai me dar o retorno amanhã, tal, se esse relacionamento vai acabar. Conversa com ela para que tenha um alinhamento, uma conversa adulta, né? Se ele não quiser ser o adulto, mas que ela seja adulta nessa relação, para que ou ele também vá para a postura adulta dele, ou é um relacionamento que vai fracassar se continuar desse jeito. É duas Ah, crianças. ela está espelhando em você, porque ela é uma pessoa que tem posses, tem condição, mas é uma pessoa assim que não é de gastar muito, ela é econômica. Você está atraindo um homem pão duro para sua vida. Bem, a gente tem que entender que tudo que está dentro está fora. Tá fora, eu falei isso para ela, né? Eu Eu tenho que pensava, trabalhar dentro de mim. Se eu tenho uma avareza dentro de mim, o que, que eu vou manifestar fora? Né? Escassez. Não tem como. é Gente, verdade. vamos para a meditação. Ah, vamos Vamos. tirar uma foto antes, porque às vezes vocês ficam emocionados na meditação. Quem puder ligar a câmera, vamos ligar para a gente tirar uma fotinha. Quem puder, tá? Vamos lá, sorriso. Oi, Kelly, espera um pouquinho que meu esposo também quer entrar para tirar foto. Porque Ah, que legal! está participando. Que legal! Isso é muito bom, que aí ambos estão se desenvolvendo. Sim. Aí sim, aí sim. Quer sentar aqui? Pronto. Isso, vamos lá. Sorriso. Deu. E agora nós vamos para a nossa meditação. Vou pedir para vocês encontrarem um lugar confortável, de preferência sentados, uma posição de centramento. O que é uma posição de centramento? Coluna ereta, os pés plantados no chão. Eu vou desligar minha câmera e vou compartilhar aqui um vídeo, tá? Com uma musiquinha, para a gente iniciar. Oh, meu Deus. Peguei uma musiquinha aqui, que eu acho que vai ficar gostosa no nosso relaxamento. Eu vou pedir que vocês, nessa posição de centramento, respirem profundamente. Enche bem o peito de ar. Segura e solta bem devagar. Mais uma vez, respire profundamente. Segura e solta. Só mais uma vez. Enche bem o seu peito de ar. Segura e solta bem devagar. Agora, eu quero que vocês imaginem, comece a visualizar
uma estrada, um jardim, um lugar que é só seu. E nesse lugar, lá no final, você encontra o seu pai e a sua mãe. E mesmo que você não conheça os seus pais, nunca tenha visto o seu pai ou a sua mãe, não importa. A sua alma conhece. Então, imagine e intencione essa imagem. O seu pai à direita e a sua mãe à esquerda. E agora, olhando para eles, eu quero que vocês repitam. Quem puder repetir em voz alta, repete em voz alta. Quem não puder, só intenciona, mentalmente repita. União sexual de vocês, eu fui gerada, eu fui gerado. Para mim, o sexo entre vocês foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Graças a isso, eu existo. Muito obrigada, muito obrigado pelo amor que sentiram um pelo outro naquele instante em que eu fui gerada. E agora, nesse sentimento de gratidão por essa união, por talvez apenas esse momento dos pais de vocês de amor, faça uma reverência. Abaixe a sua cabeça na direção do seu coração, sentindo toda essa gratidão profunda. Uma gratidão por um ato de amor. Você veio ao mundo. E diga novamente para eles: gratidão. Obrigada por esse amor que me deu a vida. Se por acaso tenha existido um grande amor na vida do seu pai, ou da sua mãe, ou de alguns dos nossos ancestrais, eu quero que vocês repitam, só intencione, mesmo que vocês não saibam. Diga em voz alta: querida mamãe, querido papai. E agora veja atrás desse pai uma fileira de casais. Atrás dessa mãe também uma fileira de casais, todos os seus ancestrais. E você vai dizer: querido papai, querida mamãe, caso tenha existido um grande amor que não deu certo para você, meu pai, ou para você, minha mãe, ou algum dos nossos ancestrais, eu agora incluo a todos no meu coração. Pelo fato de vocês não ficarem, hoje eu posso existir. E por isso eu honro e eu respeito o sofrimento de vocês. E perceba o que você sente. Perceba se isso ressoa como verdadeiro em você, pois muitos relacionamentos eram proibidos no passado. Muitas vezes aquela dor permanece reverberando nos seus descendentes, impedindo-os de sentirem-se livres para o amor, sentir-se autorizados para amar. Talvez sua mãe tenha sentido um amor que não pôde viver. Ou seu pai também tenha passado por isso. Ou talvez tenha tido uma ou várias amantes que sofreram com esse relacionamento. Ou talvez pode ter havido muitos dramas de amor secreto nas relações anteriores dos seus ancestrais. Mulheres roubadas, abandonadas,
prostituídas, homossexuais torturados, abortos, filhos bastardos, natimortos, nada fica velado aos olhos da alma familiar. E aqui, como trabalhamos no nosso quarto círculo do amor, todos pertencem, todos que fazem parte desse sistema pertencem. Então, agora eu quero que você imagine muitas pessoas e crianças que não puderam nascer, todos esses excluídos. Imagine essas pessoas entrando no seu coração. Sem querer imaginar quem foram, não importa. Só imagine essas crianças, esses bebês, todos esses excluídos entrando no seu coração. E se você sentir de colocar a mão no seu coração, coloque a mão no coração e diga: sim, foi assim. Eu sinto muito, mas hoje eu dou um lugar a todos vocês no meu coração. Todo o amor que não fluiu, toda a vida interrompida, eu tomo em mim como uma força para que agora eu possa continuar. Tudo que vocês passaram deu a oportunidade para que a vida chegasse até mim. Estou aqui para honrá-los no amor e não mais na dor. Em mim, dentro de mim, em cada célula do meu corpo, o amor de vocês continua. Em mim, a vida de todas as crianças não ficaram. Segue adiante. Obrigada. Gratidão. Agora, o passado fica para trás. E perceba como é esse movimento de deixar o passado para trás. Perceba o que você sente. E quando você perceber que todos entraram no seu coração, parece que ele nem cabe mais no seu peito. Quando você conseguir sentir isso, e tudo bem se você não conseguir sentir agora. Nesse momento em que este coração estiver preenchido com todos aqueles que fazem parte, o seu peito se abre para o amor. O seu coração se abre para o amor. Então agora siga os movimentos do seu corpo. Talvez ele queira se curvar até que todos penetrem no coração. Como se o seu coração fosse um portal de amor, onde todos cabem, onde todos têm um lugar. E agora nesse movimento, vá se percebendo e traga em sua mente a imagem do seu parceiro, do seu companheiro, do seu namorado ou namorada, parceira, esposa. E se você ainda não tem, se você está solteiro, solteira, imagine, traga uma imagem de uma mulher, do jeito que você conseguir imaginar. Não se preocupe com isso, só traga essa imagem. E atrás, este parceiro, o pai, o avô, o bisavô e uma fileira de homens. E se for uma parceira,
a mãe, a avó, a bisavó, uma fileira de mulheres. E atrás de você também, se for mulher, uma fileira de mulheres. E se você for homem, uma fileira de homens. E agora, você e seu parceiro percebem que todo o seu clã, todas as mulheres do seu clã, formam um círculo em volta de você. E para quem é homem, todos os homens do clã, do parceiro, formam um círculo em volta deste homem. E perceba o que acontece com você, em volta de você. Sinta a força que vem desses ancestrais. O seu feminino, para quem é mulher, o seu masculino, para os homens. Perceba que essas mulheres, muitas delas, ousaram amar um homem, mesmo que isso tenha custado muito para elas. E aquelas que não puderam amar e ser amadas, agora também te abençoo para que você possa amar. E se você for homem, receba também a bênção desses homens que cuidaram de suas famílias ou que talvez não puderam viver o amor que gostariam. Recebam, sintam-se abençoados por eles. Vocês também fazem isso por eles. Para o sofrimento delas e deles, para que este sofrimento não tenha sido em vão. Sinta a energia, olhe para o seu, que também passou por esse processo. Perceba, você mulher, olhe para o seu homem, você homem, olhe para a sua mulher. E após receber essa bênção dos seus ancestrais, perceba como é olhar agora para esse parceiro, para essa parceira. O que acontece quando vocês trocam olhares? O que você sente? E veja agora, atrás de você, toda a sua linhagem, todos os casais. Sinta a força de todas essas famílias que geraram filhos, que geraram frutos, que levaram o amor adiante até chegar em você. E atrás do seu parceiro, da sua parceira também. Todos eles. E agora eu quero que você se vire para os seus, para a sua família de origem e diga: respeito os meus pais e minha família e tudo que vale nessa família eu também respeito. E depois você se vira para o dele, para o dela e diz: eu respeito os teus pais, a tua família e tudo que vale em tua família eu também respeito. E agora digam a eles, aos seus pais, ao seu clã: preciso deixar vocês e me desprender de muita coisa que era importante para vocês. Preciso deixar o que está em oposição ao que traz o meu parceiro, a minha parceira, em termos de hábitos, de normas, de valores ou cultura. Tudo que me impede de dar prioridade à minha união e à minha família atual. E eu peço que vocês me autorizem e me abençoem a seguir em direção à minha família atual.
Eu agradeço por tudo que recebi de vocês. E vou levar no meu coração esse amor adiante. E agora olhe para o seu parceiro, para a sua parceira e diga, se possível, olhe nos olhos dele ou dela. Diga do fundo do seu coração. Eu concordo. Eu concordo com você do modo que você é. E é assim que eu te amo. É assim que eu me alegro com você. Eu respeito a sua mãe do jeito que ela é. Eu respeito a grandeza dela enquanto mãe. Eu respeito o seu pai do jeito que ele é. Exatamente assim como ele é. Respeito a grandeza dele enquanto seu pai. Eu respeito também o seu caminho, assim como ele é. Eu respeito os seus relacionamentos anteriores e o que eles demandam de você, especialmente se ainda tem filhos dependentes. Eu respeito o seu destino, que faz de você do jeito que você é. Eu respeito aquilo ao qual está designado o seu caminho especial, o seu objetivo para o qual você está sendo guiado nesta vida. Eu respeito o seu passado, do jeito que ele foi. É assim que eu tomo. É assim que eu te tomo, com tudo que vem junto. Eu recebo tudo com alegria. E vamos fazer algo novo a partir do antigo que trouxemos. Algo que acolha e transcenda o que ambos trouxemos. Algo que nos una e que nos leve ao futuro no qual possamos crescer juntos como pessoas autônomas, mas com um profundo vínculo de afeto que eu recebi dos meus pais me basta. E isso eu partilho de boa vontade com você. E o que você traz dos seus pais também basta. Eu me alegro você o repartir comigo. E o que ainda nos falta, nós conseguiremos por nossas próprias forças. E em você eu me reconheço. Repita mais uma vez. Em você eu me reconheço. E agora somos um. Somos apenas um. Um casal. Obrigada, obrigado por ser como é. Eu amo você. Amo tudo aquilo que você suporta e desenvolve a você e a mim na nossa relação. Agora relaxe o seu corpo profundamente. Perceba qual é o sentimento que vem. Eu quero que você agora olhe para a sua mão esquerda. Vá abrindo os olhos aos poucos. Olhe para a sua mão esquerda. Imagine todo o seu clã. Da parte da sua mãe, seu feminino, toda a família da parte da mamãe. E olhando para a sua mão direita, olhe, imagine toda a família do seu pai. E agora entrelaça os seus dedos, una as suas duas mãos, entrelaçando os seus dedos. E diga, em mim,
feminino e o masculino permanece unido e tem igual valor. Olhe para esse homem, para essa mulher e diga: eu te recebo com tudo. E quando estiverem bem, podem ir voltando. Quem quiser compartilhar. Eu vou encerrar a gravação aqui. Vamos encerrar a nossa gravação. Encerrando a gravação de hoje.